Boa noite a todos. Vamos à palavra do Senhor, sem demora. Hoje chegamos ao capítulo 5 do livro do profeta Oséias. Livro este que temos, com a graça de Deus, o propósito de conhecê-lo como um todo. Começamos no capítulo 1, versículo 1. E pretendemos ir até o final de todo o livro de Oséias. Eu vou ler então, capítulo 5, peço que você se esforce para acompanhar atentamente essa leitura, que não é mera leitura, é palavra desse Deus, que nós acabamos de declarar que é, cantando. É palavra do Senhor para nós, que diz assim: ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei. Porque esse juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre Tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim, Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com seus rebanhos e seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora, a festa da lua nova os consumirá com suas porções. Tocai a trombeta em Gibeá e em Ramá, tocai a rebate, levantai gritos em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim. Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi de seu agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal que o acudisse, mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei, e ir-me-ei embora. Arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados, e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Até aqui, vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo, eterno e grandioso Pai, Senhor soberano, Criador de todas as coisas, Deus justo, Deus amoroso, misericordioso, estamos reunidos aqui em culto, ó Pai, diante da Tua face. Sabemos que o Senhor está entre nós, cremos que essa palavra é inerrante, eficaz, transformadora, e aqui então, como elemento desse culto, nos apresentamos nesse momento para ouvir a Tua voz. E não será a Tua voz, ó Pai, se estivermos aqui buscando os nossos próprios interesses, querendo entender interpretações, opiniões e pensamentos. Mas será sim Tua palavra, ó Pai, se o Senhor estiver agindo sobre
cada ouvido, mente e coração aqui. E sim, sobre mim, mantendo-me fiel ao que o Senhor disse e não fiel aos meus amores e pensamentos. E é assim que nós pedimos que o Senhor nos fale nessa noite, transformando-nos, resgatando-nos, abençoando-nos. Nós assim nos apresentamos, pedimos e em fé, desde já, agradecemos mais uma vez pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Após uma longa jornada árdua de trabalho, o marido chega em casa, encontra seus 3 filhos, mas não encontra sua esposa. E ele então, ao sair em busca da sua amada, verdadeiramente amada esposa, ele a encontra em flagrante adultério. Mas não era mero adultério. Ele a encontra em um prostíbulo. Ao se justificar ao marido, a esposa diz que tudo aquilo que ela estava envolvida, fazendo em sua prostituição, ela fazia por amor ao seu marido. Aqueles que vêm a essa igreja e têm contato com o livro de Oséias pela primeira vez, isso pode parecer bastante estranho. Mas esse livro de Oséias é um livro em que o profeta Oséias é chamado a falar ao povo de Deus, não só por sua boca, mas com sua vida. E Deus o comanda a casar-se com uma mulher que o traía, se prostituía. Oséias, então, representaria Deus como um marido que amava sua esposa. Gômer, a esposa do profeta Oséias, seria essa esposa adúltera representando Israel, o povo de Deus que trai o seu marido, que trai o seu Deus. Nesse texto do capítulo 5, Deus diz à esposa algo que ele havia afirmado no capítulo 4. Ele diz a Israel: você me trai, você adultera, você se prostitui porque você simplesmente não me conhece. Você não sabe quem sou eu. Você não conhece e reconhece o seu marido, o seu Deus. E é assim que nós chegamos ao capítulo 5, que é uma ampliação daquilo que o próprio Deus havia dito no capítulo 4, mas que por sua grandiosa sabedoria, ele expande no capítulo 5. Nós vimos no capítulo 4 sobre a verdade, o amor e o conhecimento. Capítulo 4, no versículo 6, ele afirma: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Vimos a relação entre a verdade, o amor e o conhecimento, e o capítulo 5 todo trata de conhecimento. Um povo que erra, que falha, que trai, que adultera, porque simplesmente não conhece o seu Deus. Capítulo 5, então, é um grande tratado sobre o grande erro de cultuar, adorar ou fazer parte de um povo que representa um Deus, sem conhecer esse Deus. É o povo de Deus que não conhece a Deus. É o povo que adora a Deus, traindo a Deus, porque não sabe como adorar, porque não sabe quem Ele é. Capítulo 5 tem todo o seu contexto tratando de culto sendo feito de forma errada. Aquilo que você não conhece, certamente você erra, e isso acontece nas nossas relações. Você pode tentar agradar alguém dando um presente completamente odioso para aquela pessoa, porque simplesmente você não sabe que ela não gosta daquilo. E nós fazemos isso às vezes. Capítulo 5 aqui no verso 1, ele começa com uma tripla repetição. Ouvi, escutai, dai ouvidos. E ele usa 3 palavras para chamar a atenção do povo, dizendo: presta muita atenção no que eu vou te dizer. E ele usa essas 3 palavras porque ele se dirige a toda a nação também usando 3 palavras, numa ordem lógica para expor o assunto do texto. Ele diz: ouvi, sacerdotes, vocês são os principais que precisam ouvir isso.
Escutai todo o povo, toda a casa de Israel. Dai ouvidos a isso, reis, liderança. Ou seja, toda a nação de Israel, preste muita atenção no que Deus tem para dizer por meio do profeta Oséias. E ele então nesse texto diz, porque esse juízo é contra vós outros. Vós sacerdotes, vós casa de Israel, vós liderança, reis, governantes. Todos vocês precisam ouvir essa repreensão. A ideia aqui, irmãos, é que do templo da nação do povo de Deus até a última casa da última rua, tudo estava corrompido. E ele diz, todo mundo precisa ouvir. E ele coloca o sacerdote como o primeiro, porque o sacerdote, como aquele que representa Deus, é o principal responsável sobre esse erro. Falei domingo passado que o sacerdote é aquele que representa Deus ao povo e apresenta o povo a Deus, a figura sacerdotal. E se há um povo que trai o seu Deus porque não conhece o seu Deus, o principal responsável é aquele que deveria representá-lo, não está fazendo de maneira correta. Aquele que deveria apresentar esse povo a Deus, não está fazendo isso de forma correta. Os governantes erram na sua responsabilidade, e todo o povo está condenado, errado, mas a responsabilidade é do sacerdote. Então, ainda no verso 1, ele diz que essa liderança contaminou os liderados. Quem deveria conduzir está fazendo cair o povo. Ele diz, vocês foram sacerdotes, casa de Israel, reis, vocês foram um laço em Mispa, rede estendida sobre Tabor. Essas duas palavrinhas aqui parecem um tanto desconhecidas. Mispa era um lugar importante histórico para essa nação, Tabor também. Eram lugares altos, onde aconteciam eventos importantes, inclusive adoração. Só que nesse contexto aqui, não adoração a Deus, era adoração a Baal. E ele fala aqui de maneira mais direta aos líderes religiosos, líderes espirituais, dizendo, vocês armaram laço, rede. Nós entendemos melhor essa figura e a minha afirmação sobre isso, quando nós chegamos no capítulo 9, aqui de Oséias, que no versículo 8, ele fala de maneira ainda mais clara, dizendo, o profeta, ou seja, aquele que trabalha junto com o sacerdote, é sentinela contra Efraim. Efraim é um dos nomes dado à tribo do norte, ao povo do reino do norte. O profeta é sentinela contra Efraim, ao lado de meu Deus, laço do passarinheiro em todos os seus caminhos, e inimizade na casa do seu Deus. Ou seja, aqui ele amplia a expressão usada no capítulo 5, dizendo, olha, é laço, é rede. A imagem de alguém que arma uma armadilha para pegar passarinhos. E essa imagem dos passarinhos é exatamente para mostrar a vulnerabilidade da credulidade. É o povo de Deus, é natural que se creia. São sacerdotes ungidos, profetas ungidos, é natural que se creia no que eles falam. Se eles falam errado, esse povo cai nessa armadilha. Os profetas e os sacerdotes, então, são aqueles que deveriam liderar apresentando Deus, a palavra de Deus, mas eles armam ciladas quando eles dizem, podem cultuar a Baal. Vamos fazer um templo para Baal. Vá adorar como os antigos moradores dessa terra adoravam, em orgias cultuais. E Deus se vira para esses homens e diz, vocês armam laço. O meu povo crê, o meu povo cai. E veja que, lá no versículo 1, o povo que caiu por culpa do outro não é inocentado. E aqui eu começo então a chamar a sua atenção para hoje. Você estar atento à aplicação desse texto para a sua vida, porque se a sua liderança religiosa, a sua liderança espiritual, o seu pastoreio te faz errar, ele vai responder sobre isso. Eu, se conduzir você ao erro, vou responder sobre isso. Mas você não será inocentado do seu erro. A responsabilidade em você, em não errar. Porque o Deus, como o presbítero Wildes nos instruiu na liturgia, Deus tem acesso a você e você tem acesso a Ele, porque Cristo nos deu esse acesso. O véu foi rasgado. Você ora diretamente ao Pai.
ainda que haja alguma ligação com a figura sacerdotal e a figura do profeta, na figura do pastor, você tem acesso direto a Deus. E você precisa, então, se esforçar para conhecer a Deus. E não projetar toda a responsabilidade de erro ou de conhecimento na liderança. Assim Deus, então, abre essa profecia no capítulo 5, chamando de maneira tão dura esse povo e trazendo algo muito importante para a nossa igreja hoje, irmãos. E, repito, é muito importante esse capítulo 5 para a nossa igreja presbiteriana central. Nós precisamos entender esse conhecimento de Deus. E eu, então, gostaria de falar sobre o culto nessa noite, porque todo o capítulo 5 trata de adoração, culto. E nós vamos, então, nos esforçar aqui para conhecer mais sobre culto, porque é no culto que nós conhecemos a Deus. É no culto em que nós, então, demonstramos que conhecemos a Deus. Primeiro argumento que eu gostaria de apresentar sobre culto, irmãos, é que culto, para ser culto verdadeiro, culto bíblico, culto correto, ele precisa ser um culto baseado no que está prescrito por Deus. Para encurtar e você conseguir gravar, culto bíblico, somente o que está prescrito. Imagina que você vai no médico e ele te prescreve um remédio. E não é qualquer remédio. Remédio de uso controlado, remédio forte, remédio que tem contraindicações graves. Mas você então chega na farmácia e diz, eu quero algo que não está prescrito. Eu quero outra coisa. Eu não quero o que ele mandou. Essa é a ideia. O culto correto é, faça o que está prescrito. Não faça o que você quer fazer. Porque se você fizer fora do que está prescrito, você vai errar. Verso 2, o profeta diz, vocês armaram rede, laço na prática de excessos. Vos aprofundastes nesses excessos. Excessos praticados, e isso foi aprofundando, os excessos foram aumentando. De que excesso ele está falando? Culto cheio de excesso. Adoração cheia de excesso. E o que é excesso? Excesso é o que não está prescrito. Ou seja, culto precisa ser bíblico, e esse é um princípio da nossa doutrina presbiteriana. Desde os tempos da Reforma, e uma frase que é muito atribuída a Lutero, quando ele diz, tudo que não é ordenado é proibido. É uma frase curta, mas você leva algum tempo para processar toda a informação que tem nela. Tudo que não está ordenado na Bíblia é expressamente proibido quando se trata de culto. Essa frase, ela define muito o que na teologia nós chamamos de princípio regulador do culto. O princípio regulador é, a Bíblia regula o culto. Tudo que não está na Bíblia, eu não faço como culto. Eu não invento, porque eu não vou surpreender a Deus de forma agradável. Eu vou entristecer Deus. Eu vou fazer o que não está prescrito. Então, nós seguimos o princípio regulador de culto. Então, quando algumas pessoas se aproximam da nossa igreja, às vezes não conhecendo a prática presbiteriana, às vezes acham o culto um tanto parado, enfadonho, cansativo, repetitivo. É porque nós queremos fazer só o que está prescrito. E nós não queremos fazer isso com medo ou receio. É porque nós entendemos que é exatamente assim que Deus quer. E nós não queremos fazer nada além, nem nada aquém. Somente o que está ordenado. Princípio regulador do culto. E a gente pensa, mas nem tudo está escrito na Bíblia. E o culto vem da expressão do meu coração, eu amo a Deus. Então, pode ter alguma coisa que a Bíblia não prescreveu, que eu posso fazer como culto. O apóstolo Paulo não diz que eu devo apresentar a minha vida como um sacrifício de culto, toda a minha vida? O apóstolo Paulo diz, mas ele não está tratando de culto solene. E aqui nós estamos entendendo sobre culto solene, adoração regular, formal, convocada do povo de Deus. O que a Bíblia não proíbe, eu posso fazer no culto? Não. Eu posso colocar velas acesas nesse ambiente de culto?
A Bíblia não proíbe vela. Será que pode? Se não está prescrito, eu não posso fazer. Dançar não é pecaminoso em si. Davi dançou, vemos que não há erro. Eu posso dançar no culto? Se não está prescrito, eu não posso dançar no culto. Mas não é errado eu usar vela na minha casa. Existem várias funções, não é errado eu dançar. Mas no culto, não. Escutar, talvez, J Quest, Dire Straits, é errado? Não. Mas no culto está errado, porque não está prescrito que assim é a música. Nós vamos entender um pouco mais sobre essas coisas que são ordenadas e não são ordenadas. Mas eu queria levar, pelo menos, a sua mente até onde tudo isso é estabelecido de maneira mais sistemática, pela primeira vez ao povo de Israel. Já estava estabelecido, mas Deus se dá o trabalho de escrever isso, quando Ele entrega os 10 mandamentos. O povo é liberto da escravidão. Agora eles estão rumando à terra prometida, então eles vão viver todos guiados por Deus, pela palavra de Deus. Então Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te livrei da terra da escravidão. Então Ele entrega os 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus, relacionamento vertical. Os 6 mandamentos restantes, o meu relacionamento com o próximo, amar a Deus, amar ao próximo. O primeiro mandamento, então, envolve aquele prefácio onde ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. O primeiro mandamento te diz quem você deve adorar. Isso é importantíssimo no culto. Quem eu adoro no culto? Você ou Deus? Você vai escolher uma igreja onde você é agradado no culto ou Deus é adorado? Qual é o peso dessas coisas quando você quer escolher a igreja que você vai fazer parte? O segundo mandamento diz como eu devo adorar. Primeiro, quem? Eu sou o Senhor teu Deus. O segundo, como? E não é com imagens, porque Deus é Espírito, e eu não posso representá-lo, porque é impossível representar aquele que é tão acima do mais alto pensamento que eu possa ter. O terceiro mandamento me fala sobre o que falar. Não posso usar o nome de Deus em vão. Preciso adorar em nome de Deus de maneira solene e reverente, porque é o nome dele que está sendo divulgado. O quarto mandamento, então, diz quando eu devo adorar. Lembra-te do dia de descanso. Portanto, os 4 mandamentos diz quem, como, o que e quando eu adoro a Deus. Lógico que posso explicar isso a cada um que tiver mais interesse em outro momento, mas apenas para lançar esses fundamentos. O primeiro mandamento diz que eu não posso adorar outros deuses, logo eu preciso conhecer a Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Deus se apresenta. Quando você conhece alguém, você diz: eu sou fulano. Deus diz: eu sou o seu Deus. E não é só conhecer o eu sou, é preciso o reconhecer para então adorar. Sim, Ele é Deus, mas existem outros deuses, será? Então Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Me reconheça como teu Deus, não um Deus, mas o teu Deus. Deus peculiar, particular, você é minha propriedade peculiar. E Ele então diz que é o teu Deus, e isso envolve reconhecer Ele e reconhecer como meu Deus. Então agora eu posso adorar o meu Deus. Quando diz não farás imagem, é uma negação, não faça isso. Mas todo mandamento que tem uma negativa, tem uma imensa mensagem positiva. Se eu não posso fazer imagens, então eu devo fazer algo. Como eu adoro a Deus? Conforme a palavra. Porque Ele diz: não faça imagens, mas faça conforme a palavra. Então eu adoro como? Pela palavra. Princípio regulador do culto. Tudo aquilo que não é proibido, mesmo que não esteja proibido, eu não devo fazer porque não está prescrito. Então eu adoro pela palavra, conforme a palavra. Eu leio a palavra, eu oro de acordo com a palavra, eu canto conforme a palavra. Se a música está contrária à palavra, proibida está. Se eu oro de forma contrária à palavra, anulada está essa oração. Se a pregação não é da palavra,
é apenas um falatório, uma palestra. O segundo mandamento é muito importante porque toda a Bíblia diz que você adora a Deus, você se relaciona a Deus, você conhece a Deus, não pelo que você vê. Isso é importantíssimo. O apóstolo Paulo investe muito tempo para explicar isso. Nós nos movemos, nós caminhamos, nós vivemos, nós adoramos, não pelo que vemos. Portanto, é uma ampliação do segundo mandamento, não faça imagem. Adore pela palavra. Deus escolheu se revelar pela palavra, nos levar à fé e à salvação pela palavra, e então responder a essa salvação cultuando a Ele pela palavra. É tudo pela palavra. Por isso, domingo passado, mencionei René Kivitz, e talvez eu não tenha sido tão claro quando eu falei sobre canonização. A afirmação deles tem sido de que nós, reformados, nós evangélicos, num contexto geral, estamos dando à Bíblia algo que a Igreja Católica Romana deu ao Papa, a infalibilidade. Quando nós dizemos não há erro na palavra, e ele está certo nisso, nós acreditamos que não há erro na palavra, acreditamos que é a palavra de Deus, por isso nós adoramos conforme a palavra. O terceiro mandamento, então, nos aponta que devemos adorar em nome da Trindade, de maneira reverente, em espírito e em verdade. Eu não uso o nome de Deus em vão. Eu não faço de maneira negligente, displicente, descomprometida, irreverente. Tudo isso está de maneira positiva envolvido no mandamento. Não uso o nome de Deus em vão. E o quarto mandamento nos mostra que há uma convocação. Quando muitas vezes você pensa, se eu não for domingo, eu faço o meu culto doméstico na segunda, na terça, na quarta. Ótimo, apresente toda a sua vida como um sacrifício de culto. Mas existe um dia que ele estabeleceu e convocou, dizendo, é nesse dia que o meu povo, de maneira coletiva, vai se reunir em meu nome, e nesse dia eu juro, prometo, faço o compromisso de manifestar a minha presença e abençoar o meu povo. Percebe como é importante? Tudo isso nos 10 mandamentos, falando de culto. Culto não é algo que nós fazemos sem compromisso, não pode ser. Porque se o objetivo é adorar a Deus, eu preciso fazer como Ele quer ser adorado. Por mais criativo e capacitado que você seja, se não é do jeito que Ele quer, não vai agradar a Ele. Ou seja, não vai adorar a Ele. É como eu querer agradar a minha esposa e comprar para ela, sem saber, talvez, um grande pote do mel mais caro que eu encontrar no mercado. Ela odeia mel. Eu preciso presentear e agradar com aquilo que ela gosta. E assim, Deus quer ser adorado como Ele diz que quer ser adorado. No versículo 3, Deus então diz, eu conheço vocês. Eu conheço Efraim, Israel. Vocês não são escondidos de mim. Deus está mostrando, eu estou vendo vocês. Eu conheço vocês. Eu criei vocês. Vocês são feitos à minha imagem e semelhança. Mas vocês deveriam, então, responder a isso, me conhecendo e reconhecendo. Mas o que diz na última expressão do versículo 4? Vocês não conhecem o Senhor. Vocês não me conhecem. Eu conheço, vocês não. E quando ele diz que ele conhece, mas o povo não o conhece, é exatamente porque esse povo está adorando a Deus de maneira errada. Poderia investir muito tempo aqui, irmãos, são vários textos bíblicos para fundamentar o que eu estou afirmando, não é a opinião do Diogo. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 7, o Senhor Jesus diz aos homens que eles são hipócritas, que honram com lábios, ou seja, adoram, dizendo, cantando, orando, mas ele diz, o seu coração está longe de mim. Em vão me adoro, ou seja, eu não aceito, eu não recebo, eu não sou adorado quando você canta como nós cantamos hoje, mas você está pensando no que você vai fazer amanhã. Quando você diz, eu preciso fazer uma leitura bíblica anual, mas você está pensando em outras coisas e querendo correr, sem entender nada dessas palavras difíceis, porque você só quer cumprir um ritual religioso, e ele diz, você está fazendo isso em vão. Isso não é adoração, isso não é santificação. No culto, isso tem uma proporção de seriedade e gravidade muito maior,
Porque a sua leitura bíblica em casa, ok, é no seu processo de santificação, é um meio de graça, a sua oração, a sua música, mas no culto ele diz, o meu nome foi invocado. A convocação do dia do Senhor foi feita por mim, quarto mandamento. Vocês estão cultuando em nome de Deus. Ele está presente. Então, não é como eu fazer algo descomprometido, Ele está olhando para mim. O Criador de todas as coisas para e olha para o seu povo. E você, então, às vezes está cantando sem pensar em nada, e Ele diz, esse culto é vão. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, vocês estão cumprindo rituais humanos. Indo para o Antigo Testamento, que nos dá ainda mais fundamentação, Levítico 9, não vou ler todo o texto, no capítulo 9, no último verso 24, nós vemos ali que foi apresentado um culto por Arão, e então um fogo desceu do céu, e aceitou aquele culto, o holocausto foi queimado, por esse fogo que desceu do céu. Mas então no capítulo 10, logo no versículo seguinte, a partir do versículo 1, os filhos do sacerdote, agora Nadab e Abiú, eles apresentam o que o texto diz, fogo estranho, um sacrifício estranho, ou seja, eles fizeram uma inovação. Eles falaram, olha, é bem comum isso, os jovens fazem isso até hoje, nossos pais são antiquados, eles fazem aquelas coisas do mesmo jeito, vamos inovar. Pessoal, agora precisa fazer um culto de adoração melhor. Vamos fazer um culto muito legal. E nós vamos fazer aqui algo que seja completamente novo, empolgante, contagiante. Vamos apresentar, então, esse holocausto criativo, como Caim fez lá em Gênesis. Então, o capítulo 10 de Levítico diz que desceu fogo. Mas agora o fogo não consumiu o holocausto, consumiu eles. O Senhor matou aqueles que falaram, estamos adorando do jeito que nós queremos, e Deus diz, então morra. Morra, porque isso não é adoração a mim. Irmãos, o que é um culto e o que não é um culto verdadeiro? Há algumas definições, eu procurei estabelecer uma desenvolvida por mim, tentando ser um pouco mais objetivo. Eu diria que culto verdadeiro é um ajuntamento solene, coletivo, do povo de Deus, de uma região, com dia, elementos e atos de culto estabelecidos por Deus. Se você quiser depois eu te mando pelo WhatsApp. Ou seja, não é uma reunião na igreja, ou uma reunião em qualquer lugar que se ora, que se canta músicas bíblicas, ou se lê um texto bíblico. Isso é bom, isso santifica, isso edifica, dá bom testemunho, evangeliza, mas não é necessariamente um culto solene. E eu preciso explicar isso melhor para vocês, para que não saiamos daqui com uma confusão sobre isso. Não estou dizendo que essas coisas são ruins, inclusive a Bíblia diz que devemos fazê-las, em todo o tempo. Orar, cantar, ler, comungar dessas coisas. Mas o culto solene, que é o que eu estou me esforçando para estabelecer aqui hoje, é algo maior do que isso, porque é convocado e estabelecido por Deus. Em um culto, para que ele seja de fato um culto solene, nós precisamos ter duas coisas fundamentais e outra circunstancial. Primeira coisa, há elementos de culto. Um culto verdadeiro, ele precisa necessariamente ter elementos de culto estabelecido pela Bíblia. Em segundo lugar, um culto verdadeiro precisa ter atos de culto. Em terceiro lugar, circunstâncias de culto. A Bíblia define os elementos e os atos de culto. É aquilo que eu falei sobre princípio regulador do culto. Elementos de culto, nós fizemos hoje, está aí no boletim. Confissão de pecados, leitura bíblica, oração na mediação de Cristo, você ora em nome de Jesus e precisa ser assim. Precisam ter cânticos, e esses cânticos não são qualquer cânticos. Salmos, hinos e cânticos espirituais, ou seja, cânticos coerentes com a Bíblia. É necessário ter pregação da palavra, gratidão,
tanto material como espiritual, por todo o seu sustento e provisão, como pela sua salvação. Precisamos ter sacramentos, uns circunstanciais ou não, e precisamos então ter consagração, que é o que fazemos quando acaba a pregação e nós cantamos respondendo, é você dizendo: eu me consagro, eu busco isso, eu me entrego. Esses são elementos de culto, são muitos, não precisa decorar, é apenas para sua informação, para que você saiba, tudo isso já foi realizado aqui hoje. Algumas coisas ainda vão acontecer. São elementos de cultos. Mas um culto verdadeiro precisa ter, além dos elementos, precisa ter atos de culto. Quais são esses atos? É como a nossa liturgia é distribuída. Ato de adoração, ato de confissão, ato de agradecimento, ato de instrução e ato de consagração. Veja que um contém o outro, os elementos e os atos. Chamamos de atos porque você faz isso, você não é passivo. Portanto, aqui no culto, você não assiste o culto, você apresenta um culto, você presta um culto. Você assiste um filme no cinema, você assiste um teatro, mas na igreja você faz o seu ato de adoração. Portanto, você é participante do culto verdadeiro quando você abre a sua boca para adorar quando todos estão adorando. Quando você presta atenção na oração e concorda participativamente daquela oração. Você então participa também consciente quando há uma oração de confissão de pecados, reconhecendo que você peca também. Você agradece com um ato. Nós temos aqui na igreja o ato de gratidão, que é o dízimo e oferta. Você levanta do seu banco, você vem à frente, você traz a sua oferta. É um ato, você faz algo. Às vezes eu converso, não que isso seja completamente ruim, mas peço para os pais, não peça para o seu filho levar o seu envelope, vai lá você. Dê ali alguma coisa para que o filho também participe, para ele aprender, mas não deixa ele vir. Você vem, você agradece. É um ato de gratidão e a gratidão espiritual também. Temos o ato da instrução, ou seja, não é culto se não tiver pregação formal. Precisa ter instrução da palavra. E então, a consagração. Você precisa responder a Deus. Se você é passivo na adoração, passivo na confissão, e você não presta atenção para responder a Deus sobre o que foi dito, como eu já disse várias vezes, a responsabilidade está toda sobre os meus ombros. Eu preciso ser fiel à Bíblia. Mas quando eu sou fiel, essa responsabilidade vai para o seu ombro. E você agora precisa se consagrar. Você precisa responder a Deus. Você ouviu a verdade. O que você vai fazer com essa verdade? Ignorar? Deus há de castigar, pesar. Responder consagrando-se, bênção, Deus há de te abençoar. Todos os atos do culto são trinitários, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A trindade é adorada. Todos os atos são cristocêntricos. Todos os atos são teocêntricos. E todos os atos precisam ser inteligíveis. A oração precisa ter sentido, você precisa falar na língua que se entende, de forma que se entenda, que se ouça e que se participe. Um culto sem inteligência, sem racionalidade, também não é um culto. Para ser um culto, então, eu preciso ter esses elementos e atos de culto. Por último, eu falei das circunstâncias de culto. Circunstâncias, a Bíblia não prescreve. Os elementos e os atos, a Bíblia prescreve todos eles. Por isso nós fazemos exatamente como está na Bíblia. As circunstâncias a Bíblia não prescreve. O que são as circunstâncias? Qual o horário do culto? A Bíblia não me diz se é 18h30, 19, 20. Nós vamos, pela prudência cristã, estabelecer o melhor horário. A quantidade de cultos, nós temos um salmo que faz menção de culto pela manhã e à tarde, temos vários textos no Antigo Testamento que nos mostram que havia culto pela manhã, culto à tarde, mas não há uma prescrição estabelecendo isso. Quantas músicas vamos cantar? 3, 4, 5, 7? Não temos. Cadeiras de plástico, cadeiras pretas, banco de madeira, não temos. Ou seja, tudo isso é circunstancial. Mas não é porque é circunstancial que eu vou fazer de qualquer jeito. Eu preciso fazer de maneira que tudo isso esteja dentro de uma prudência cristã. Cadeiras convenientes, quantidade de música conveniente, o tamanho, o tempo do culto de maneira conveniente, o horário conveniente, prudente, sábio. Isso é circunstância de culto, que a Bíblia não prescreve, mas nós usamos de sabedoria.
Tendo entendido, e eu sei que é muita informação, mas temos praticado tudo isso aqui, isso é um culto, tudo isso que foi estabelecido. Tive de explicar tudo isso porque no texto do capítulo 5, Israel não estava fazendo nada disso. E Deus então vem com essa dura repreensão. A aplicação disso para nós então é, se a Igreja Presbiteriana Central desconhecer o seu Deus e começar a cultuar de maneira espúria, errada, as consequências virão. Segundo argumento que eu apresento para vocês é que o culto precisa ser feito em espírito e em verdade. Esse primeiro ponto tinha mais informações, o segundo nem tanto, o terceiro é bem tranquilo. Culto verdadeiro, além de ser bíblico, como estabeleci no primeiro argumento, ele precisa ser em espírito e em verdade. Já mencionei nesse sentido. No versículo 4, nós vemos aí esse contraste do conhecimento que o Senhor tem do povo e do povo que não conhece a Deus. Ele diz, versículo 4 de Oséias 5, o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque o espírito de prostituição está no meio deles. Eles não conhecem ao Senhor, ou seja, Deus conhece, versículo 3, o povo não o conhece. Esse povo, então, adora de maneira inverdadeira. Não é real, não é em espírito, eles não conhecem. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana e ele fala que o culto precisa ser em espírito e em verdade, ele fala exatamente disso. Uns dizem que adora ali, outros lá. Vocês estão falando isso porque vocês não conhecem a Deus. Não é o lugar. E Cristo ali está dizendo, isso é circunstancial. O que precisa acontecer no culto é, você precisa conhecer a Deus. E então, conhecendo, o adorar em espírito e na verdade. Baseado na palavra. Então, é com sinceridade, mas não uma sinceridade errada, uma sinceridade bíblica. Então, o culto precisa ser bíblico e o culto precisa ser em espírito, em verdade, em sinceridade. Nesse sentido, podemos aplicar a palavra verdade. Se você vem cultuar e não há sinceridade, esse culto também não é verdadeiro. Versículo 5, então, fala da soberba de Israel. Dizendo, essa soberba o acusa. Por que ele fala de soberba aqui? Porque, irmãos, para Deus, quem apresenta um culto que não é de acordo com o que ele quer, isso só pode vir de um coração soberbo, que se acha tão grande, que diz, o que eu tenho para oferecer para Deus é melhor do que aquilo que ele quer que eu apresente a ele. Eu posso surpreender a Deus, eu posso dar mais do que ele imagina. Então, é uma atitude extremamente soberba, de alguém pensar, eu vou pegar Deus de surpresa. Ele nem imagina o quão maravilhoso será o culto que eu vou inovar e apresentar. E Deus diz, soberba. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Como eu posso pegar Deus de surpresa? E ele diz, isso é um coração soberbo. E o apóstolo Paulo fala sobre isso em Colossenses 2. Ele diz, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo. Culto de gente soberba. Você vem para o culto para ser agradado, ter uma semana boa, ou você vem para o culto para adorar a Deus? É um culto de si mesmo ou um culto a Deus? Por isso, lá atrás eu falei que o culto precisa ser teocêntrico. O centro não é você, o centro é Deus. Ele é o foco, o centro do culto. A Escritura fala de maneira muito profunda sobre soberba, arrogância, especialmente diante de Deus. E ele então, versículo 6 diz, estes irão com seus rebanhos, seu gado, à procura do Senhor, porém não o acharão, ele se retirou deles. Nós lemos na liturgia hoje, número 6, que fala da face do Senhor que resplandece sobre o seu povo. Nós lemos o Salmo 67, que faz menção dessa face, desse Deus que levanta o rosto para o seu povo. O liturgo nos falou sobre a nossa incapacidade de ver fisicamente essa face, mas que ele está com a face, com os olhos, ou seja, com a sua atenção voltada para nós. E aqui o texto diz, olha, vocês então, por tão grande erro e abominação, vai chegar um tempo que vocês virão adorar, por isso ele fala de rebanhos, vocês vão trazer o sacrifício, as ofertas, e vocês vão procurar o Senhor. Cadê? Estou aqui adorando, estou apresentando a minha oferta, mas o Senhor não está aqui. E imagina, ou pelo menos mentaliza, que Deus é espírito. Israel não via Deus.
Você não vê Deus. Imagina então que você já errou tanto, a igreja já errou tanto que Deus se retirou. Então agora você vem, canta, ora, tem comunhão, mas Ele não está aqui. Ou seja, não há um rosto resplandecente sobre nós. A ideia do rosto que resplandece é o rosto que abençoa. É um rosto que olha e diz, esse é o meu povo. E eles me adoram, então eu os guio. Eu estou com a face voltada para eles. Mas aqui no versículo 6 ele diz, eu retiro, eu viro as costas. Quando o povo virou as costas adorando de maneira errada, Deus então vira as costas para esse povo. Irmão, tudo que você menos quer na sua existência é que Deus vire as costas para você. Não importa a situação. Tudo que você menos deseja é que Ele vire as costas para você. Aleivosamente se houver, o versículo 7. Então, repete a ideia de soberba, de arrogância. De maneira arrogante eles se houveram contra o Senhor e geraram filhos bastardos. O que é um filho bastardo? É um filho espúrio, fora do casamento, fora do relacionamento, um filho que não tem pai, um filho que o pai não reconhece como filho, ele é um filho bastardo, e ele diz, vocês, o meu povo, na sua adoração, geraram filhos bastardos, filhos que não são meus, filhos que eu não reconheço, como a esposa do profeta Oséias, que adulterou e teve filhos que não eram dele, e Deus diz, vocês produziram, ao longo das gerações, filhos que não são meus. Pais que, hoje mesmo conversamos sobre isso, pais que gostam da igreja, querem que os filhos cresçam na igreja. Alguns deles, então, incentivam os filhos a vir para a igreja. Alguns trazem os filhos para a igreja, mas voltam para casa. Porque dizem, não, eu já aprendi tudo, já fui para a igreja e tal, mas eu quero que meu filho cresça nesse caminho. Como assim? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Vai lá, meu filho. Esse filho... Como ele vai conhecer a Deus se ele olha para os pais que viram as costas para Deus? Deus então diz, vocês não vão me encontrar mais. Versículo 8 então estabelece, tocai a trombeta, ou seja, o veredito está dado. A sentença é essa. Aquilo que era alegria, versículo 7 fala das festas da lua nova, das celebrações estabelecidas por Deus, agora vai ser algo ruim. O que era celebração de começo, de fartura, agora vai ser o marco do início do fim. Toca a trombeta, a sentença foi dada. É esse o juízo sobre Israel. Então ele fala de Efraim, que está oprimido, começa a falar categoricamente de como virá esse castigo. Que a Síria, versículo 13, vai tomar o reino do norte, antes do reino do sul, mas um pouco de tempo depois, o reino do sul também seria invadido e exilado, e isso aconteceu, é histórico. Portanto, o terceiro aspecto que eu quero colocar aqui, nós encontramos ele lá no versículo 15, que já está quase no contexto do capítulo 6, quando ele diz, irei e voltarei para o meu lugar, ou seja, Deus diz, eu vou retirar minha face de vós, eu vou voltar para o meu lugar, mas eu vou fazer isso até que, e esse até que me enche de esperança, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Ou seja, toda essa sentença, toda essa profecia dita de maneira tão dura, tem um até que. E alguns domingos atrás eu falei, é como aquele pai que corrige o filho e diz, olha, se você não mudar, eu vou tirar isso. Se você não melhorar, eu vou fazer aquilo. Esse se enche de esperança. Porque ele diz, olha, a sentença já está dada, versículo 8, toca a trombeta, anuncia, pode divulgar, o juízo já foi feito, até que se convertam. A grande ação de misericórdia e graça do Senhor aqui revelada numa profecia tão dura, onde o povo se prostituía, adulterava na adoração, literalmente, no ato de adoração havia prostituição, e Deus diz, vocês não têm mais a minha face voltada para vocês, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Como é que eu busco a face de Deus? Eu preciso conhecer a Deus. E aí a gente volta para todo o entendimento de culto. O que Deus quer de você?
Você acha que você pode surpreender Deus? Foi você que conquistou Deus para Ele te salvar? Não foi, Ele te escolheu. Ele definiu, Ele traçou, decretou e Ele te chamou. O que Ele quer de você então? Ele não quer que você seja criativo, Ele não quer que você o surpreenda, Ele não quer que você ache que vai agradar Ele de uma forma diferente. Ele apenas quer que você se apresente a Ele em adoração, dizendo como é estabelecido nos 10 mandamentos. Ele é o meu Deus. Eu não vou ter outro Deus. Eu vou adorar esse Deus com todo o meu ser, com toda a minha alma, com toda a minha força. Eu vou amar o povo de Deus, o meu próximo, abençoando e sendo testemunho desse Deus, que é o Deus desse povo. Nós, então, vamos adorar esse Deus em espírito, em verdade, em sinceridade. Nós levamos a sério de maneira tão profunda que vamos adorar de maneira solene, reverente, coletiva. Não vamos usar o nome de Deus em vão. Se é adoração, se é culto, nós vamos fazer do jeito que Ele estabeleceu. E não fazendo um teatro, uma apresentação, ou colocando aqui um jogral, um coral. Não. É o nome dEle que está em jogo. A presença dEle está em nós. Então nós precisamos reconhecer que nós somos falhos. E esse é o ponto do versículo 15. O culto precisa ser contrito, arrependimento, humildade, reconhecimento de miséria. E você diz, mas que Deus ruim, por que Ele quer um povo tão humilhado? Porque só assim que nós conseguimos enxergar quem Deus é. Isaías 6, por causa do nosso tempo não lerei aquele texto, mas Isaías 6 é um excelente texto que nos instrui sobre a liturgia. Tudo que nós fazemos aqui, nós seguimos uma liturgia. Isso é estabelecido, é estudado. Isaías 6 nos dá cada um desses passos. E um desses passos é quando Isaías reconhece a grandeza e a santidade de Deus, e ele cai com o rosto em terra e ele diz, eu sou um homem impuro. Eu tenho os lábios impuros. Ele confessa em contrição, ele reconhece que ele está muito distante da santidade de Deus. Então o próprio Deus, naquele momento de Isaías 6, envia a santificação, o perdão. Então o que Deus quer de você, na sua vida e no culto? Arrependimento. O tema que nós estamos vendo todos os domingos no culto matutino. Arrependimento. Até que se reconheçam culpados. Romanos, o apóstolo Paulo, nos 3 primeiros capítulos, diz: todos são culpados. Não há um sequer que não tenha culpa diante de Deus, porque Deus é puro, santo, nós não. Então reconheça isso. O culto precisa ter contrição, reconhecimento de pecado, reconhecimento de que Deus é santíssimo e nós não. Então nós, dessa maneira, num culto bíblico, no culto em espírito e em verdade, e num culto contrito, podemos buscar a face de Deus. Deus então coloca essa grande mensagem de esperança para que nós possamos prosseguir para o capítulo 6, se Deus assim nos abençoar no domingo que vem. Antes de orar, encerrando, eu quero ler um texto bíblico que está em 2 Crônicas, capítulo 7. Eu vou ler 3 versículos que nos mostra exatamente o que Deus quer do seu povo, nesse contexto que nós aprendemos. 2 Crônicas 7, 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Nós precisamos nos humilhar, orar, buscá-lo
nos converter dos nossos caminhos maus, para que Ele nos perdoe. E perdoando, o texto de Crônicas também diz: os meus olhos, a minha face, a bênção de Araão estará sobre vós. E é assim que nós sempre encerramos a liturgia do nosso culto, com a bênção. A bênção que usamos, estabelecida pelos apóstolos em 2 Coríntios 13, que reflete a bênção de Araão, o rosto de Deus que resplandece sobre o seu povo. Vamos orar, em seguida vamos responder e encerrar o nosso culto. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que nos informa sobre quem o Senhor é, quem nós somos e o que nós devemos fazer com a nossa vida, de maneira geral, e como nós devemos realizar um culto de maneira que o Senhor seja agradado. Obrigado, ó Pai, porque isso nos dá tudo aquilo que nós precisamos para te cultuar de maneira correta. Nós não precisamos ficar aqui nos esforçando em inventar uma maneira para te cultuar. O Senhor já disse, e o Senhor então nos convoca a fazer isso todas as semanas, de maneira que não há um dia especial, um dia santo, um dia de Natal, de Páscoa, que seja mais importante, porque todos os domingos o Senhor nos convoca como dia santo. Ajuda-nos a internalizar essa verdade e a vivenciar isso como igreja, ó Pai, porque esse chamado, ele não é individualizado, ele é coletivo, nós vimos isso hoje no texto. Ajuda então para que a nossa igreja entenda e responda coletivamente, crescendo nesse entendimento, para que domingo a domingo, e não outros dias, e não em dias mais especiais, cada domingo, todo domingo, semana a semana, nos reunamos de maneira solene e reverente, em nome do Senhor, completamente instruídos, pautados pela Tua palavra, adoremos ao Senhor, e então o Senhor se volte para nós com o Teu rosto resplandecente, e nos dê a Tua paz, para que, de fato, consigamos viver num mundo caído, amaldiçoado, cheio de maldade e de pecaminosidade, mas como receptáculos de uma paz que excede o entendimento, que faz com que vivamos num mundo mau, como quem flutua na eternidade. Dá-nos isso, ó Pai, dá-nos esse entendimento, dá-nos essa vivência. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.